Pessoal, uma boa noite. Eu gostaria de parabenizar a todos os presentes aqui, agradecer a presença de todos. Estamos chegando na nossa 7ª edição da revista do IBPEA. Era um sonho que a gente dormitava um tempo já, desde a criação do IBPEA, e a gente conseguiu tirá-lo e botá-lo para a prática. Foi com a ajuda de todo mundo. Esse ano de 2020 foi um ano muito difícil, mas é um ano de muita concretização. Um ano em que a gente precisou profissionalizar não só os nossos escritórios, mas também entender como o IBPEA poderia auxiliar e buscar ser uma rede de apoio para os colegas. O altruísmo profissional de todos os envolvidos foi fator relevante para a gente entender como poder superar todos os desafios. E nesse meio tempo, nós do IBPEA tivemos um grande prazer de receber um convite da Ordem dos Advogados de trabalhar em conjunto com a Comissão de Qualificação e Gestão dos Pequenos Escritórios. Foi quando nos deparamos e conhecemos uma figura ímpar, Cláudio Goulart, que não só era o vice-presidente da comissão, mas como foi nomeado também um coordenador da Escola de Gestão. Nesse meio tempo, ele não angariou só fãs, mas ele angariou amigos, pessoas que vinham aprendendo com ele diariamente, com a paciência dele, com os aspectos combativos quando tinha que ser, e eu sou uma dessas pessoas. Ele me aturava toda essa minha intensidade, essa minha personalidade intensa. Então, o Cláudio sempre administrando a nossa escola de gestão, foi um dos idealizadores do projeto da parceria IBPEA-OAB e tem ajudado os colegas das subseções de uma maneira fora de série, principalmente no ano onde, como falou o presidente Luciano Bandeira na última entrevista, um dos pilares da gestão atual, além da estruturação das subseções, da estruturação do maquinário para a gente poder fazer os nossos trabalhos de forma não pessoal, também um trabalho de profissionalização da escola de gestão. E nesse meio tempo a gente teve o prazer da eleição, do lançamento da chapa e da eleição do Cláudio Goulart para presidente do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro. E é com grande orgulho, prazer, satisfação e com um olhar de aprendiz que eu chamo Cláudio Goulart para uma fala inicial para ser o entrevistado da 7ª edição da revista do IBPEA. E eu já vou chamar a Gabriele Rocha, Cláudio. Antes de eu pedir a sua fala, eu vou chamar a Gabriele Rocha para já começar com uma primeira pergunta para você e depois eu deixo para você com a sua fala inicial. Gabriele, por favor. Olá, boa noite a todos. Feliz por essa oportunidade de estar aqui entrevistando o Dr. Cláudio Goulart, um advogado exemplar, querido por todos. Bom, doutor Cláudio, queria saber, né, quais assim, os maiores desafios que você acredita que você vai enfrentar nesse começo da sua gestão. Está preparado? Conta um pouquinho para a gente. Bom, inicialmente eu agradeço ao IBPEA, mais uma vez, né, de participar de uma entrevista, né, me sinto muito orgulhoso com isso, de ver uma bancada dessa de ilustres advogados, sendo eu entrevistado por eles, né, com a minha humilde advocacia, mas diante de um quadro de excelentes advogados e advogadas. Gabriela, o meu grande desafio para essa gestão, inicialmente, foi a forma pela qual nós tivemos que administrar uma eleição, né? Uma eleição que ela saiu do campo da presencial para ser online, né? E como nós iríamos fazer presencial. Por que disso? A dinâmica do sindicato sempre foi a eleição presencial, né? Para que o calor da eleição, né, e o aprofundamento do debate era aquela coisa do calor, né? Não foi possível fazer isso, né? Enfim, fizemos uma eleição, parte dela presencial e parte online. O grande desafio que nós teremos que enfrentar daqui para frente é como nós vamos viver daqui para frente, até que ponto nós vamos estar envolvido com uma pandemia e que o sindicato não pode atuar diretamente com sua base. Porque o fundamento do sindicato é a base dele, é o contato pessoal com o advogado, né?
o sindicato ele cresce no momento que você vai para o enfrentamento das assembleias, né? Do comparecimento seu dentro de reuniões de grandes escritórios ou pequenos escritórios, chamar os advogados para si e saber quais são os problemas deles. Essa é a atuação do sindicato. Atuar dentro do judiciário sem nenhuma cerimônia. Na hora que nós tivermos que enfrentar qualquer que seja a situação que o sindicato é chamado, nós enfrentarmos claramente, né? Obviamente com princípio, com respeito, né, para as entidades, mas sem nenhuma vinculação ou sem nenhum constrangimento, né? Então, o desafio que nós vamos ter agora, primeiro, é o crescimento do sindicato. Nós, inicialmente, eu digo o seguinte, nós começamos uma gestão, e, obviamente, isso era um projeto meu e do Áudio, que já vinha há 9 anos, né, de fazer o sindicato, a paridade do sindicato, né? Então, para mim, já é uma vitória, entendeu? Se eu não fizer nada daqui para frente, que não é o caso, eu já me dou por realizado. Primeiro, o seguinte, na história do sindicato, durante mais de 100 anos da sua existência, jamais ele teve o apoio de todas as entidades, a começar do Conselho Federal para todas as associações que pediam a gente, mandavam foto para colocar no CART como apoiamento. Isso demonstra que o sindicato vinha num caminho de crescimento combativo e com uma gestão transparente, que nós tínhamos sempre a preocupação de fazer. Então, isso para a gente já foi uma grande vitória. Renovamos o sindicato com 50%. Botamos sindicato, chamamos criminalista, chamamos advogado civilista e não só trabalhista. O sindicato dos advogados não é um sindicato da área trabalhista, é um sindicato para todos, né? Seja o advogado criminalista, tributarista, civilista, o sindicato ele tem que atuar dentro da advocacia. Um dos nossos projetos, que a gente, se Deus quiser, haveremos de fazer, é trocar o nome do sindicato, passar Sindicato da Advocacia do Estado do Rio de Janeiro, porque isso vai dar um entendimento para toda a categoria profissional que o sindicato não é corporativista, não é o sindicato que se entende, né, na nossa nomenclatura, né, como é a Constituição, como é a CLT, que o sindicato é somente para o advogado, a briga do advogado trabalhista. Não, o sindicato dos advogados é aquele sindicato que vai atuar em todas as áreas. O nosso projeto, e vou me estender um pouco mais, para dar uma amplitude para a pergunta de vocês, se quiserem, qual é a nossa principal função e projeto nosso? Vai ser levar o sindicato para todo o Estado do Rio de Janeiro. Nós haveremos de ter representantes em todo o Estado do Rio de Janeiro. De uma capital lá de Carlos, que pouco conhece, que é da nossa querida Érica, né? No interior de Miracema, seja para Pádua, seja para Campos, nós haveremos de ter. E, obviamente, essa experiência que a gente está havendo dentro da Escola de Gestão de Pequenos e Médios Escritórios, cada vez mais eu sou convencido que nós vamos ter que interiorizar o sindicato. Não é botar representantes, mas botar delegacia e aproveitar a própria estrutura da ordem para que a gente possa, na função sindical, que a ordem não atua, o sindicato tem um representante e esse contato direto com a diretoria, com o sindicato aqui, nós podemos amparar os grandes, não só os grandes escritórios que às vezes necessitam disso aí, mas principalmente para aquele advogado pequeno que necessita de um apoio, não só estrutural, mas também com um corpo de advogados para um debate ou para algum tipo de ação. Então, esse vai ser o desafio que nós haveremos de ter, né? Eu acabei de, no bate-papo nosso, fiz questão de chamar uma advogada altamente competente para a minha procuradoria, que é a doutora Silvia Correia, né? Ela vai estar junto com a doutora Érica, que está aqui como subprocuradora, do professor Rosildo, a Mariana. E eu dei carta branca para ela para nomear quem quiser, né? Se nós acharmos que no interior nós tivermos que nomear, né, um subprocurador, será feito. O sindicato vai andar o Estado do Rio de Janeiro todo. E eu vou culminar com isso aqui, com a gestão de estudo de pequenos e médios escritórios. Com esses professores maravilhosos que têm esse corpo e que nós vamos trazer o convênio da ordem
para dentro do sindicato para poder administrar esses conhecimentos, esse estudo, para aqueles advogados que, às vezes, não têm nem acesso também via ordem. Entendeu? Independente dele ser associado ou não, né? Nós não faremos aqui nenhuma distinção do associado ou do não associado, né? Eu acho que o sindicato tem que prestar assistência para a advocacia. Por isso que eu quero mudar o nome. Era um projeto meio do Álvaro também, porque tudo que eu estou fazendo, falando com vocês, foi um projeto de uma parceria que começou há 9 anos, né? E que veio desenvolvendo a esse tempo, né? Então, essa é a perspectiva que a gente tem, né? Eu conto hoje com a diretoria de excelência, né? Eu realmente posso dizer para vocês, eu fui altamente contemplado quando eu saí da função, que não queria assumir a presidência do sindicato, né? Mas, ao ser convocado e chamado para isso, né, não vou fugir, né, a esse desafio. Mas eu tenho certeza que eu haverei de ter inúmeros companheiros diretores que vão ser o pilar dessa gestão. E, obviamente, né, não pretendo mais ser reeleito, né? Já era tempo de eu e o Aldo sair, nós tínhamos um projeto, saímos juntos, mas nós estamos preparando o sindicato para esse advogado, jovem advogado, doutora Silvia Correia, Érica, Mariano, o próprio Ítalo, entendeu? Essa turma que nós oxigenamos do sindicato, vocês terão que dar seguimento a esse projeto que 9 anos nós estendemos e aperfeiçoando ele ao longo desses 3 anos. E eu quero, no dia, algum tempo depois, nós saímos do sindicato, eu olhar para frente e falar assim, fizeram melhor do que a gente, porque aí eu vou saber que aquele esforço que nós fizemos, né, valeu a pena de entregar o sindicato para essa juventude que nos acompanha. Ítalo. Boa noite, Tiago, Cláudio, todos os demais colegas que estão conosco aqui na sala e certamente estão assistindo também no YouTube. Cláudio, você apontou, e eu sei que vai ser melhor desenvolvido nas próximas perguntas, que a atual composição da geração é paritária, portanto, 50% de homens, 50% de mulheres, inclusive com maioria das mulheres na direção executiva. Mas eu queria fazer uma pergunta direcionando para outras ditas minorias que têm dificuldade em estar bem representada nas entidades jurídicas, inclusive nas sindicais. Eu queria verificar com você se essa gestão que está se iniciando e que tem você à frente, existe um interesse e um programa para dialogar com a advocacia LGBTQI+, e com a advocacia negra, que mesmo nas entidades jurídicas de natureza sindical tem dificuldade de se ver representada, seja no corpo diretivo, seja em políticas próprias. O que você está pensando sobre isso? Ítalo, eu vou te responder com o meu procedimento de vida. Eu nunca fiz distinção de classe, de cor e de religião, né? Para mim, todos eles são iguais, né? Se nós tivermos que amparar e colocá-los futuramente dentro do sindicato, eu faria com o maior prazer, né? Eu não faço distinção de nada, porque eu acho que todas as pessoas, eu como democrata que sou, escolhem a sua formação religiosa, o seu posicionamento dentro da sociedade, seja ele qual for, né? Eu não faço distinção nada, pelo contrário, né? Eu acho que a participação de toda a sociedade dentro de qualquer instituição é importantíssima, até para que você possa ter conhecimento profundo do que ele representa, do que eles pensam. Não adianta eu de fora saber qual é a posição do negro se eu não tenho contato direto com ele, se eu não tenho ele dentro no meu dia a dia comigo, né? Da mesma forma são as outras categorias. Então, eu não faço nenhuma distinção, né? Se tiver amanhã, e mesmo que a gente tenha que chamar para dentro de uma comissão e formar uma comissão, eu acho importantíssimo que tenha. Entendeu? Eu acho importantíssimo. E acho que nós temos que trabalhar para isso. Criar comissão lá dentro do sindicato, como nós criamos na ordem que nós aprovamos, entendeu? Racial negro, lá do LGBT. Tem que ter isso dentro do sindicato. Até para que a gente possa ter conhecimento,
né, e amparar esse pessoal e dizer que eles são iguais perante a sociedade, né? Então, eu não faço nenhuma distinção, pelo contrário, né? Eu acho de fundamental importância que nós possamos ter, dentro do sindicato, essas condições, até para que seja o sindicato realmente da advocacia. A advocacia ela não pode ter rótulo, né? Ela tem que ser amplitude, ela tem que ser dimensionada, né, para toda a sociedade e mostrar para a sociedade que nós não fazemos distinção de nenhuma classe social, religiosa, não, pelo contrário, né? Nós estamos junto com ela e sempre apoiaremos. Obrigado, presidente. Eu gostaria de chamar a Érica, por favor. Boa noite, presidentes queridos, Tiago e Cláudio. Boa noite a todos e todas que nos assistem, aos colegas e colegas que estão presentes aqui na nossa mesa virtual. Cláudia, minha pergunta é bem objetiva, a gente se conhece há muito tempo, eu me sinto muito à vontade para ser bastante objetiva em relação às minhas indagações para você. O sindicato, você já antecipou, nessa chapa a gente veio com uma formação paritária, no que diz respeito a gênero, 50% de homens e 50% de mulheres. Você vê essa iniciativa como uma iniciativa tardia ou pioneira? Pelo contrário, eu vejo, foi bom a sua pergunta, fundamental, eu acho que isso é pioneira, né? Por que eu estou falando isso para você? Porque o sindicato nunca se preocupou com isso, né? O sindicato, você vê as ações dele, é muito machista, né? Pelo contrário, eu sou feminista. Eu acho que vocês têm um lugar na sociedade de fundamental importância, né? Eu me sinto muito orgulhoso, como eu falei, de ter na minha executiva 4 mulheres, e somos 3 homens. Você faz isso, me desculpa, não, eu faço isso com o maior prazer, porque eu acho que vocês são a base, entendeu, da sociedade. A sensibilidade de vocês é muito maior do que a nossa. Nós falamos aqui de ideologia de gênero, vocês têm muito mais dessa sensibilidade do que nós, homens, porque é da característica de vocês, né? Então, eu vejo isso, por isso que eu disse, eu me sinto extremamente orgulhoso de montar um sindicato, né, onde que eu consegui fazer uma paridade e só não teve mais mulher, porque realmente algumas pessoas não quiseram, estavam em situação, inclusive você pediu naquele momento que se você entrasse, nós teríamos mais mulher, realmente, do que homem, né? Então, eu me sinto extremamente satisfeito. Quem dera que eu amanhã, se estiver aí no sindicato, ser presidido por uma mulher. Eu serei, pode ter certeza, o homem mais feliz dessa face da Terra. Até porque na minha casa eu sempre fui a maioria, foi mulher. Eu sempre rendi graças a ela. E digo a você o seguinte, na minha casa eu dou a última palavra. É sim, senhora. Doutora Vivian, perfeito. Boa noite a todos, boa noite aos colegas que estão aqui, boa noite aos colegas que estão a assistir, e boa noite ao nosso presidente, doutor Cláudio Goulart, que honra estar aqui com o doutor. A minha pergunta é também um pouquinho objetiva. Lendo as propostas, eu verifiquei que a intenção é dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito para aproximar o sindicato dos advogados, né? Não só para os advogados sindicalizados, mas também os não sindicalizados. Então, a minha pergunta é no sentido se já há um plano de ação para 2021, nesse contexto tão novo e tão desafiador que a pandemia veio, né, deixar para o nosso mercado da advocacia. Então, já há um plano de ação, já podemos começar a fazer anotações e reservar a agenda para 2021? Com certeza, Vivi. É um prazer, mais uma vez, estar com você. Você daí de Portugal, sempre junto com a gente. Ô, Vivi, mesmo com o Tiago falando da minha participação na Escola de Gestão de Estudo de Pequenos e Médios Escritórios, obviamente que eu aprendo muito mais do que falo, né? O Tiago é um excelente presidente, né? A dinâmica dele junto com os professores, inclusive com você, com a doutora Silvia, com o Léo, com o André, né? E os outros, o Barça, foi um ensinamento para mim, né? Disso, ensinamento para quê? Para que eu pudesse extrair disso daqui de que forma que eu posso compactuar isso com a minha entidade, né? Obviamente que eu disse aqui no início, eu vou fazer um convênio da OAB com o sindicato para que a gente possa prestar esse serviço gratuitamente para o sindicato, ainda que não sindicalizado.
E vocês talvez façam a pergunta, mas por que o não sindicalizado? O sindicato só cresce quando ele presta serviço. No momento que você vai para dentro da categoria profissional e mostrar que você tem serviço e que o sindicato é um sindicato atuante, que ele pensa de uma forma genérica, o associado vem para dentro dele. Entendeu? Isso é experiência de mais de 40 anos de sindicato. Sindicato que fica dentro de 4 paredes e não representa ninguém. E não é esse o nosso espírito. Né? A exemplo disso, o próprio o Instituto Brasileiro, o Instituto de Advogados Brasileiro, o IAB, já mandou um convênio para a gente, para que a gente possa também administrar cursos junto com ele. E, obviamente, isso aí vai servir para a categoria. Né? Então, esse projeto que a gente fala e que as entidades estão vindo para fazer um convênio com a gente, mostra que nós estamos no caminho certo. Né? Vínhamos no caminho certo e continuamos no caminho certo. O que nós haveremos de fazer daqui para frente é aperfeiçoar, né, a nossa atividade profissional. Né? Primeiro, com a mudança do sindicato. Quando eu puder fazer presencialmente, porque é uma dinâmica muito complicada, nós temos um governo que não entende de nada com o sindicato, na realidade, ele quer acabar com o sindicato, e tem outro, é tão incompetente que não sabe acabar. Né? Primeiro, você, para ser competente, você tem que terminar, saber como você termina. Né? Então, é uma dinâmica que a gente vai ter que presencialmente para poder mudar o sindicato. Agora, independente disso, né, principalmente se nós pudermos estar presencialmente, né, nós já até fizemos um convite para você estar no Brasil, poder acompanhar. Né? Obviamente que essas meninas maravilhosas vão estar nos acompanhando. Né? E a cada momento que eu chegar dentro de subseção, com o presidente da subseção, nomear um delegado, né? E para que a gente possa fazer um elo, né? É um triângulo, ou seja, sindicato, subseção, OAB e área de estudo. E o IBPE vai ser fundamental para isso também. Né? Então, esse dinamismo que nós vamos criar, né, dentro do Estado, né, é uma dinâmica complicada de você fazer. Por isso que eu digo, essa turma que está junto comigo vai administrar o sindicato. Né? Por quê? Carinhosamente, como todos me chamavam de primeiro-ministro, né, eu segurei o sindicato, né, de uma forma que eu deixei o meu presidente, né, que é o líder maior nosso, né, fazer a política, né, dele e administrar o sindicato. Então, segurei o sindicato com rédea. Olha, eu tinha que ser presidente, olha, eu tinha que ser secretário, outro eu tinha que ser tesoureiro. Né? Não vou fazer isso. Eu falei, eu quero N ministra comigo. A minha ministra da advocacia, ou seja, na parte da Procuradoria, a doutora Silvia, né, que seria secretária de Justiça, ministra da Justiça, né? O Ítalo é o ministro da Fazenda, o Tiago vai estar na comissão de comunicação, junto com a Nadine, junto com se eu não me engano, com a eu não lembro, Tiago, você a Valéria, você, a Nadine e a Marisol, né? E vai estar ligado com o assessor de imprensa nosso, que é o Gaba. Então, essas comissões temáticas, elas vão ter que estar interligadas. Os projetos vão ser encaminhados para a diretoria, então, vai aperfeiçoar aquilo ali, jogar para a comunicação para que ele possa ser dimensionado. Né? Isso você não pode fazer com uma pessoa. Por quê? Projeto nosso, eu estar presencialmente no estado todo, eu vou ter muito pouco tempo, além de outras funções que nós vamos ter, né? Que é um projeto também de uma eleição da hora. Então, o que eu estou realmente pretendendo, Vivian, é dinamizar o sindicato. Né? O meu amigo Léo, professor brilhante, né, falava comigo de como a gente vai interiorizar o sindicato, como a gente vai trazer esses advogados, com essa atuação. E no momento que você está presente lá, você vai ter que saber da ação previdenciária, criminal, tributário, que eles não vão ter, como o Léo sabe disso, cansa de dar explicações tributárias para colegas nossos que não entendem que tem associados, advogados associados, unipessoal ou não, né? Isso nós vamos trazer para dentro do sindicato para que seja um apoio também para esses colegas. Né? Então, essa é a função que nós vamos ter. Ter trabalho? Vai ter trabalho. Né?
Obviamente, essa turma é boa de trabalho e eu vou prestigiar todos eles. Eu não sou um presidente presidencial, eu sou um presidente, como disse, né, no regime parlamentar. Né? Eu costumo brincar com ele, quando ele fala presidente, eu me sentia muito mais feliz quando chamava primeiro-ministro, porque eu sou parlamentarista, né? Porque eu acho que o parlamento é o meio mais democrático que tem, que você não nomeia a pessoa, você nomeia um projeto. E eu vou administrar um sindicato com projetos, seja na área da procuradoria, na área de comunicação, na área da mulher, na comissão de mulheres, pode ser LGBT, comissão racial. Nós vamos administrar o sindicato dessa forma, né? Para que a gente possa mostrar que o sindicato, como eu volto a falar, é o sindicato da advocacia do Estado do Rio de Janeiro. Excelente, Cláudio. Deixei até um tempo agora para o pessoal aplaudir, porque foi muito bom. Professora e douta procuradora Silvia Correia, por favor. Olá, presidente, doutor Cláudio Goulart. Vou colocar uma pergunta aqui que eu acho que é uma pergunta polêmica, e eu sei que você não é um homem de meias verdades, então vamos lá. A advocacia e magistratura, lamentavelmente, ainda estão em níveis diferentes. De um lado são imposições, de outro são submissões. Senhor presidente, qual vai ser a visão do SAERJ para tentar, pelo menos, contribuir um pouquinho em prol da advocacia nesse desnível da magistratura? Nós vimos aí audiências virtuais quando advogados não tinham condições de fazê-las, o IPCA, o PJCAL, que está vindo aí também para a advocacia trabalhista, que não existe em nenhuma outra área. Nós temos a Justiça Federal, que nós conhecemos, que não tem nem lugar para o advogado sentar, Justiça Estadual promovendo sessões com as pessoas completamente aglomeradas na espera das sessões, enfim, poderia citar várias questões. Então, nós vemos que existem esses desníveis. Eu quero saber do senhor presidente o que você pretende fazer com relação a isso, se já tem alguma ideia em mente, o que seja. Doutora Silvia, essa vai ser a função da Procuradoria, da minha procuradora, né? Ou seja, fazer esse enfrentamento com o judiciário sem nenhuma medo, né? Eu costumo dizer o seguinte: eu não cresço na paz, eu cresço na guerra. E se nós tivermos que enfrentar o judiciário com todos esses percalços que ele tem, nós vamos enfrentar, ainda que a gente tenha que ir para a porta do tribunal, né? Eu, primeiro, não tenho medo de ser preso. E, primeiro, que eu não dependo de juiz e não gosto de ser submerso, né? Ficar submisso a nenhuma decisão, né? Se nós pudéssemos, se nós, no campo da negociação, não tiver isso, nós vamos para o embate jurídico, com certeza, né? E eu não tenho, e tem outra, não quero que ninguém se exponha, eu vou me expor. A presença vai ser minha como presidente. Por mais que eu tenha toda a estrutura da minha procuradoria, da minha ministra da Justiça, por detrás, né, junto com as suas subprocuradoras, obviamente que esse enfrentamento quem vai fazer sou eu, né? Eu não tenho nenhuma cerimônia de dizer para o presidente de tribunal o que ele está errado, como nós já fizemos, né? Eu disse em live, até que fiz com você, Silvio, eu não sei se alguns tiveram conhecimento, quando eu disse que quando nós queríamos transferir 40 varas do trabalho para o Recreio dos Bandeirantes, e nós fizemos uma pesquisa do sindicato com menos de 48 horas e tivemos uma votação de 1.200 advogados na porta do tribunal, né? E que 98% deles votaram contra a mudança. E nós levamos aquilo para o presidente e eu disse que aquilo era uma incoerência, ainda mais quando ele citou para mim que aquilo não tinha um processo administrativo de informação. E eu falei para ele, como é que o senhor pode, como presidente do tribunal, agir dessa forma? Que democracia é essa? Que presidente que o senhor é? Né? E eu estava com o meu presidente do meu lado me cutucando, né? E eu falando que tinha que falar, né? E falei para ele, é uma incoerência de vocês fazerem isso, sem nenhum projeto, sem nenhum meio, a sociedade não tomou, não foram chamadas entidades, como é que vocês vão fazer isso? Né? Dessa arbitrariedade. E fomos para dentro do pleno e ganhamos, né? E não foi feita a transferência. Por quê? E ele depois,
numa reunião sucessiva, parabenizou pelo que nós fizemos. Então, eu estou falando, você pode ter um diálogo, né, com os tribunais, seja com os presidentes, seja com os corregedores, mas nunca submerso. E coisa que eu não vou ser é submerso a decisão nenhuma que venha a ferir os nossos direitos, principalmente o direito da advocacia, né? Então, nós estaremos presentes em todos os momentos. E, obviamente, esse trabalho vai ser de fundamental para a minha ministra da Justiça. Muito bom, Cláudio, combativo, é isso. Léo Cairo, por favor. Presidente, para mim é uma honra estar aqui podendo fazer uma pergunta para você nessa oportunidade. E você, como um homem à frente, sempre derrubou tudo que eu pensei ao longo aqui da semana para lhe perguntar. Você falou da capacidade da nova gestão do sindicato em tornar mais interdisciplinar a atuação do sindicato alcançar os profissionais que tradicionalmente são mais alcançados por os profissionais que atuam na vara trabalhista, né, os trabalhistas, enfim. Mas eu, conhecendo a sua capacidade de se aprofundar nos temas, eu gostaria de pedir a você que pudesse trazer a gente quais seriam as medidas adotadas pelo sindicato no primeiro momento para trazer o conhecimento do sindicato aos profissionais que não estão ligados diretamente ao sindicato. Eu, por exemplo, já estou formado desde 2003, não quero nem fazer a conta quanto tempo faz isso, mas há pouco tempo tive conhecimento do sindicato, das ações do sindicato, né? Eu tenho uma atuação mais no ramo tributário, mais no ramo do processo civil, até em outras questões do direito, mas jamais conheci uma ação sequer do sindicato. Quais são as ações do sindicato passíveis de alcançar esses profissionais que não conhecem a atuação de uma instituição das mais antigas e das mais atuantes? Primeiramente, meu amigo Léo, é convidado para você ser filiado ao sindicato. Já é uma primeira atitude para que os tributaristas possam saber que o sindicato tem um excelente tributarista que pode dar inúmeras consultas para ele gratuitamente, né? Ô, Léo, eu venho, já na minha fala anterior, eu digo o seguinte, ao longo, eu estou formado desde 81 e sempre atuei em sindicato, talvez desde 80. Talvez muitos de vocês aqui não tivessem nem nascido, né? E eu costumo dizer o seguinte, o sindicato ele só passa a ser conhecido no momento que ele tem a prestação de serviço efetivo, né? Você perguntar para mim, o sindicato teve, tanto é que você vê que o apoiamento que nós tivemos é um reconhecimento. O que nós realmente temos que fazer, Léo, é interiorizar o sindicato, né? Ter reuniões mais sucessivas com os grandes escritórios e pequenos escritórios e até mesmo com o setor universitário, né? Que nós temos o estatuto, quando nós fizemos a reforma estatutária, o estudante de direito, o bacharel, pode ser filiado ao sindicato. Ele só não tem o direito de votar e ser votado, mas ele pode participar, né? Eu venho discutindo muito com o Tiago que nós teremos que fazer uma campanha por dentro das universidades. Esse é um caminho de você já pegar aquele advogado que sai da faculdade nu e cru, que ele não sabe exatamente de que forma que ele vai fazer uma sociedade, qual é realmente a função da sociedade dele quando ele for fazer, seja unipessoal, como é que ele vai gerir os tributos dele, como é que ele pode fazer, o que é mais vantajoso para ele. No momento que você tem essas comissões lá dentro do sindicato, que você fala para isso, então você começa então, a espraiar, né, a atividade do sindicato, né, dentro da sociedade, principalmente na nossa categoria, né? Então, a atuação do sindicato, quando ela sai da porta para fora, né, você começa, então, a mostrar o que o sindicato é. Obviamente que a atuação nossa na área trabalhista, né, é muito intensiva. Você chegar hoje dentro do Tribunal Regional do Trabalho, em todo o Estado, todo mundo sabe que é um sindicato. O que nós queremos, realmente, é o que você falou. Como nós vamos atingir isso daí, né? As outras categorias, civilista, criminalista, tributarista, é nessa atuação, né? Da gente levar esses estudos, trazer essas comissões temáticas para dentro do sindicato, para que a gente possa divulgar isso na nossa rede social, que nós temos essa capacidade de gerar
estudos, que têm convênio, que vão ter aula, fazer convênio com os escritórios, não, com os cursos. Por exemplo, a doutora Silva tem um curso, né, o Advogue. Nós podemos fazer um convênio com ela e o sindicato subsidiar, a gente arrumar realmente patrocínio, isso vai ser a função do meu tesoureiro, né, de arrumar patrocínio para que a gente possa subsidiar, né, aquele advogado que não consegue, não tem. Embora nós possamos ter aquelas aulas temáticas que nós fazemos na Escola de Gestão de Pequenos e Médios Escritórios, mas que o curso específico para a preparação dele para exame de ordem, né, a gente possa ter esse convênio e, obviamente, a gente subsidiar esse advogado que não tem condição. Isso, Léo, vai trazer para o sindicato associado, isso vai trazer para o sindicato, né, conceito de amplitude, né, como eu falei aqui, da ideologia de gênero, né? Então, todas essas pequenas atitudes, essas pequenas comissões temáticas que nós vamos fazer é justamente para visando, né, espraiar o que é o sindicato e saber o sindicato. A ordem é uma coisa, o sindicato é outra. A ordem não pode atuar dentro de uma esfera pessoal, a ordem institucional. Então, as pessoas, às vezes, confundem a atuação do sindicato com a ordem. E isso vai ser também um desenvolvimento que nós vamos ter para mostrar grande parte da advocacia que ela não consegue distinguir o que é o sindicato, o que é a ordem. Pensa que é uma coisa só. Então, esse também é um desafio que nós haveremos de encontrar futuramente. Excelente, Cláudio. Queria chamar o doutor André Paiva. Olá, boa noite. É um prazer poder participar dessa entrevista. Meu nobre presidente, doutor Cláudio Goulart, meu eterno ministro, doutor Cláudio Goulart. Eu tenho uma pergunta que é muito próximo daquilo que você respondeu, que é o seguinte: os jovens advogados, até os acadêmicos, não fazem a menor ideia que existe um sindicato na nossa categoria. Então, quando falam ou expressam sobre sindicato, acho que a OAB é o sindicato. Então, acho que a presença do sindicato, inclusive nas universidades, seria muito importante. Partindo desse princípio, eu queria saber qual vai ser o papel do sindicato com relação às pequenas bancas. Por que dessa pergunta? Nós sabemos que as grandes comissões da OAB são presididas por advogados das grandes bancas e nunca privilegiada pelos advogados das médias e pequenas bancas. Então, daí, essa minha pergunta. Qual vai ser o papel do sindicato com relação às pequenas e médias bancas? Vai haver uma comissão? Vai haver uma diretoria? Como que o jovem advogado, o que ele vai ter de amparo do sindicato nessa esteira? André, obrigado aí pela sua pergunta. É um prazer sempre estar junto com você aí. Sempre é um prazer e um ensinamento. André, é aquilo que eu falei. O sindicato ele não pode fazer distinção. Isso é uma premissa que nós haveremos de ter. Eu não posso separar um advogado que pertence a uma grande banca com uma pequena. O que nós vamos fazer é amparar os menos favorecidos, né? Eu acho importante que nós tenhamos, dentro do sindicato, uma comissão, né, de pequenos e médios escritórios, como tem lá, que a gente aí tem que saber exatamente qual é a nomenclatura que a gente vai ter, mas, obviamente, que a nossa maior preocupação é realmente com as pequenas bancas, pequenos e médios bancos. A gente sabe que essa não tem uma estrutura, né? Nós, inclusive, o sindicato demandou uma ação contra os chamado cotinha, né, que é aquele advogado que tem 0,01%, entendeu? E pertence, é sócio do sindicato e está lá inserido como cumpridor de horário, de tarefa, entendeu? Então, sai da característica de sócio para ser realmente empregado. E não, então bota aqueles advogados cotistas para fazer isso. Nós já temos esse embate, né? O que nós vamos ter que fazer, e isso já vem sendo não de uma dimensão muito grande, mas nós já temos estudo lá como é que nós haveremos de implantar isso daqui, como é que nós vamos chamar isso daqui, né? Obviamente, é o que eu estou falando,
é um trabalho que você faz, talvez assim, um trabalho, se eu posso usar a expressão, de formiguinha, porque nem toda a banca pequena ela quer vir para o sindicato. Às vezes, nós encontramos resistência nisso. Então, o que eu estou falando? No momento que você mostra uma prestação de serviço, com tudo que eu já falei anteriormente, então, dar a perspectiva para esses pequenos escritórios e até aqueles que não têm escritório, inclusive também com os universitários, e falar assim, eu tenho uma entidade que me ampara, que são parceiras minhas, que vão atuar junto comigo, né, no ensinamento, no compartilhamento de estudo, né? E isso faz com que o sindicato ele possa crescer não só em número de associados, mas também com uma participação, como eu falei, de toda a sociedade, né? Ou seja, de toda a categoria nossa, seja o advogado pequeno, aquele que não tem sociedade, seja como um escritório de grande banco. Porque no momento que você tem esse conjunto de advogados, seja ele pequeno, médio ou grande banco, é que eu falei, nós vamos ter conhecimento do que está se passando. Como a gente pode gerir aquilo ali, de que forma que eles estão atuando. E se nós tivermos que enfrentar isso, vamos enfrentar, né? Agora, é um chamamento que nós vamos ter que ter, né? É um trabalho muito minucioso, né? E que nós não vamos fugir a isso, mas que a gente está se preparando para chamar esses pequenos, médios escritórios, inclusive com estudo que nós estamos fazendo, né, dentro da ordem, né, mostrar para ele que eles podem ter um aperfeiçoamento, né, até gratuitamente dentro do sindicato. Porque não adianta eu falar que eu só vou dar um ensino, né, ou dar essas condições para o associado, porque eu fecho o sindicato. Eu quero dar para todos, porque no momento que ele tiver, ele fala, tá bom, a doutora Silva tem um curso, o advogue que vai fazer uma preparação específica para cálculos, né, com a doutora Érica lá dando para execução, né? Ah, mas eu quero participar, tá? Você é sócio do sindicato, então você vem que o sindicato vai permitir que você entre. Então, esse é o crescimento que a gente quer fazer. E aí está na sua pergunta e do nosso amigo Léo. Você dinamiza e espraia o sindicato, porque eles próprios serão o marketing nosso. O maior marketing do sindicato é o associado. Ele vai para a rua dizer o seguinte, eu tenho uma entidade que me defende, eu tenho uma entidade que me dá estrutura, entendeu? Para que eu possa exercer minha função, né? Então, esse é o sindicato que me representa. Então, essa é o que nós vamos ter que fazer, é um estudo que a gente vai ter que trazer, obviamente, vou contar com o apoio, principalmente de vocês, né? Essa comissão possivelmente seja muito dada ao meu amigo Tiago, ele gosta desse tema, entendeu? Trazer elementos de fora para que a gente possa atingir não só o pequeno, mas como o grande. E no momento que você traz esse grande para cá, né, você traz conhecimento também para aqui, para que a gente possa passar para o outro lado também e saber como é que eles estão gerenciando isso daqui. Então, é fundamental essa troca de entendimento e de conhecimento. Então, você fala, é fácil? Não, não é fácil. Mas desafio, minha filha, é bom para todo mundo, né? Você não entra dentro de uma administração do sindicato, você achando que ali vai ter flores. Eu não entrei com isso, eu entrei para fazer um desafio. O desafio que a gente quer é realmente botar o sindicato nesse cenário. E disse anteriormente, eu pretendo sair da direção do sindicato e dizer o seguinte, nós deixamos um legado, eu e o Alvo deixamos um legado, e vocês agora continuem com esse legado, que a gente vai só de fora dar um pitaco de vez em quando para que você, quando é errado, a gente puxa a orelha, quando tiver certo, a gente aplaudir. Excelente, presidente. Pessoal, vamos chegar na rodada final de perguntas. Se a gente puder ser mais objetivo para não cansar o presidente e para a gente também ser mais objetivo também na transcrição da nossa reportagem, da nossa entrevista, que vai ficar bonita na revista, tá bom demais. Cláudio, antes de eu passar para a Gabriele, presidente, eu queria te perguntar se é possível, saiu essa semana na OAB São Paulo, saiu um censo fazendo algumas apurações. De repente, no sindicato, será que, até com base na pergunta do André e do Léo, a gente pode pensar aí num censo para a gente apurar algumas informações, né? Isso é um papo lá para frente que a gente pode ter. O que você acha? É possível realizar um censo, né? Um campo menor. Legal. Gabi, vamos lá, agora é contigo.
Gabi, me escuta? Olá. Doutor Cláudio, eu queria saber... Sim, escuto, e vocês? Estamos escutando. Bom, doutor Cláudio, eu queria saber... Ah, tá ótimo. Eu queria saber como o sindicato pode contribuir para o fortalecimento das prerrogativas dos advogados. Queria destacar aqui, né, nessa pandemia, onde nós tivemos que despachar com os juízes de forma, né, ou por telefone, ou por videoconferência, e isso trouxe alguns problemas, cada juízo quis tratar isso de uma forma, alguns queriam atender o advogado, outros não, então eu queria perguntar se o sindicato tem algum projeto para poder fortalecer as prerrogativas da advocacia. Gabi, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o enfrentamento. É o que eu te falei, se a gente não partir para o diálogo, vamos para o enfrentamento. Né? Primeiro oficial o presidente. Né? É porque quem é advogado que tem medo de debater ou de enfrentar juízo não tem que ser advogado. Né? O Sobral Pinto já dizia para a gente, né? Não é minha, dele, é Fábio, e a advocacia não é lugar de covarde. Né? Então, se a gente vier aqui para o enfrentamento, vamos para o enfrentamento. O diálogo, nós vamos sempre procurar o diálogo. Eu acho que o diálogo, o entendimento, né, entre as entidades, né, é fundamental. Né? Agora, caso ele não ache que a gente perceba isso, né, que não tenha esse entendimento, nós vamos ter que ir para o enfrentamento. Obviamente que é até importante também que nós possamos também, na hora que nós detectarmos isso, convocar a ordem junto com a gente, né, para que possa se enfrentar ser feita a dor. Eu tenho certeza que nós haveremos de fazer isso. Essa parceria do sindicato junto com a ordem é fundamental e importante também para a gente, né? Tanto na briga institucional quanto na briga do dia a dia. Né? Agora, eu estou falando, nós não podemos ser submissos. Né? E outra, eu não sou omisso, eu posso pecar por ação, por omissão jamais. Né? Então, eu estou falando, por que dessa nomenclatura, né? Desses brilhantes advogados que estão lá na Procuradoria? Justamente em razão disso. Né? É para que, se nós não encontrarmos um diálogo, né, uma abertura de espaço para que nós possamos negociar, não tem a menor dúvida que nós vamos para o enfrentamento. Sem sombra de dúvida. Doutor Ítalo Pires Aguiar. Cláudio, a advocacia tem um ânimo associativo muito grande, né? Nós temos as instituições clássicas, para além da OAB, que é a instituição central, temos o IAB, temos a CAT, temos a FAT, temos os institutos de pequenos e médios escritórios, que é o nosso, temos o Instituto Brasileiro de Direito de Família, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e mais recentemente outros entes associativos da advocacia surgiram, o MAT e tantos outros. Enfim, o ânimo associativo é um dado concreto da realidade da advocacia. Para você que está assumindo uma instituição que eu digo que integra o rol clássico das instituições jurídicas, uma instituição de quase 100 anos, esses novos institutos e associações ajudam o fortalecimento ou atrapalham? Como é que o sindicato pretende se relacionar com eles? Oi, Ítalo, foi fundamental a sua pergunta, até para o esclarecimento. Nenhuma instituição criada, seja ela qual for, que parte para o campo político-partidário, representa a categoria. Você não pode assumir uma direção de uma instituição, seja ela qual for, associativa ou não, em que você está pensando politicamente. A advocacia não é lugar de política. A advocacia é lugar de ação. E a principal função dela dentro da instituição, que representa o advogado, é a defesa dele, das prerrogativas e das ações dele diárias, né? Prestando serviço para ele. Não fazer isso de política partidária para atingir algum objetivo. Né? Nós, ao longo de 9 anos, Ítalo, nós nos relacionamos com diversas associações, com a Ordem, tivemos embate com a Ordem em gestões anteriores, batemos forte, sendo inclusive conselheiros. Né? E quando nós achamos que aquilo ali não ia por um caminho que nós achávamos que tinha que ser, nós renunciamos ao nosso mandato. E viemos de novo, dentro do sindicato, começamos a combater aquilo. Então,
o que nós, a nossa visão, e você está dentro da administração, o que nós temos que entender é o seguinte: somos parceiros e temos que chamar toda a categoria que estejam realmente com esse propósito, defesa da prerrogativa, como a Glaucia acabou de perguntar, dentro da nossa atividade, colaborando, enfrentamento, estiver junto com a gente, vão. Agora, aqueles que estejam querendo fazer disso de campo político, de projeção pessoal, está fora do nosso apoio. Doutora Érica Santos. Cláudio, querido, na toada das perguntas anteriores, a minha pergunta é bem objetiva novamente. E os advogados considerados os correspondentes, aqueles jocosamente chamados de audiencistas, e a gente sabe que são muito mais do que audiencistas, porque são advogados brilhantes, e no ramo do direito do trabalho, especialmente, a gente sabe que a audiência é o ato mais importante do processo. Então, eu queria saber se existe, por parte da nova direção do sindicato, algum cuidado, algum olhar para esses colegas e essas colegas que são os correspondentes. Minha futura é subprocuradora, né? É um tema complexo, né? Nós já tivemos uma ação dentro do Ministério Público e a gente está vivendo uma realidade, como todos nós estamos vivendo, complicada, né? Eu escutei porque eu ando o estado todinho, né? Paramos agora, né? Mas eu ando o estado todinho, conheço o meu estado de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste, né? E eu escutei de muitos advogados falando com eles que eu fiz assim: isso aqui é minha sobrevivência. Ainda que eu ganhe R$10 por audiência, se eu fizer 10 audiências, eu ganho R$100. Se eu fizer isso durante 5 dias na semana, são 500. Se eu conseguir isso durante, eu ganho R$2.000. Né? Então, é um tema que a gente tem que ter uma visão e um posicionamento bem preocupante. Isso me preocupa. Você perguntar assim, é válido isso? Não, eu acho que é uma exploração. Mas eu cansei de ver em tribunal, Érica, entendeu? O advogado pegar uma marmitinha, comendo ali e se preparando, às vezes deixar a comida com um colega, ele entrar, fazer uma audiência e voltar. É doloroso você ver isso. Mas, se eu perguntar, você está satisfeito com isso, doutor? É minha sobrevivência. Então, é um tema extremamente complexo, né, da gente, dói, quando eu falo assim, isso dói no coração, quando eu via isso presencialmente. Mas, entendeu? Nós vamos ter que encontrar um caminho meio termo, né? Porque eles cansaram de falar isso. Quem não conhece, quem não anda, não sabe exatamente. Havia vontade de chorar, você vendo aquele quadro, somente na Juizado Especial Civil e Criminal. Era uma coisa sempre, somente lá para o interior. Quando você vai para a Zona Oeste, então é pior ainda, né? Você sobe, vem para São Gonçalo, Itaburaí, Rio Bonito, que você vai, é mais complicado ainda, né? Então, é uma coisa que nós vamos ter que ter uma capacidade uma sensibilidade muito grande, como nós vamos entrar nesse processo. Se bem que já tem uma ação no Ministério Público que nós denunciamos, né? E tem lá, tá rodando isso. Agora, é um tema que me preocupa. Realmente, se é uma coisa que me preocupa, e demais, minha querida amiga, doutora Érica São, me preocupa demais, entendeu? Porque a gente vai ter que ter um cuidado muito grande de sentar com esse colega dentro dos tribunais, perguntar como é que está, porque eu não tenho uma resposta para isso. Porque a única resposta que eu tenho é uma coisa lamentável de se ver, entendeu? Para quem presenciou, quem vivenciou isso ao longo desse tempo todinho. Quando nós entramos com essa ação, eu e o Álvaro, a gente pensou muito nisso, né? E nós fomos autores de um projeto lá dentro da Ordem que queriam fazer para esses cotistas uma cota menor, nós intervimos isso. Então, a Ordem criou, né, uma outra dinâmica para, inclusive, os advogados cotistas. Advogados cotistas, imagine os audientistas, né? Enfim, Érica, é um tema que preocupa muita gente. Vai preocupar a todos nós. E a gente vai precisar da sensibilidade de vocês, mulheres, para isso. Por isso que eu falei, é fundamental importância a presença de vocês no sindicato, porque vocês, como gestora, como mãe, como mulheres, que eu falei, vocês têm uma sensibilidade muito maior do que a nossa, né? E vai ser fundamental a importância vocês escutarem isso e até passar isso para a gente, de comum acordo, como nós haveremos de
administrar isso daí futuramente. Excelente, Cláudio, muito boa. Doutora Vivian, perfeito. Olá, doutor Cláudio. Mais uma pergunta também objetiva. Em uma das propostas, né, do rol que foi apresentado, há uma grande preocupação em acolher os advogados que, por vezes, trabalham em situações vexatórias, sem nenhum vínculo estabelecido, advogados esses que, por vezes, estão ou em escritórios ou na estrutura corporativa. E, então, há essa preocupação de acolher esses advogados e receber a denúncia advinda deles. Mas como que isso acontece na prática? Como que um advogado que está numa situação dessa pode contar com o apoio do sindicato? Doutora Vivian, primeiro ele comunicar ao sindicato e a comunicação dele ser sigilosa, né? Não ser divulgada, porque a gente sabe da retaliação. No momento que o sindicato ele for convocado, ou for intimado para agir, nós vamos agir, como já tivemos. Nós já tivemos embate, reuniões com grande bancada de advogados que vinham lá. Quando iam homologar no sindicato, a gente via que a homologação estava errada. Nós botávamos uma ressalva e nos ofereciam para entrar com uma ação, né, o sindicato bancar essa ação. E, obviamente, que isso a gente vai fazer, né? Por quê? Além de você atuar e apoiar, que é o principal, apoiar o advogado que está necessitado ou que está sendo vítima até de um trabalho escravo, vamos dizer assim, né, e que não seja aquele trabalho cotidiano, né, o sindicato também entra com essa ação e, obviamente, que a sucumbência, a hora que entrar, entra no cofre do sindicato. E o tesoureiro vai adorar isso daí. Então, você tem dois polos. O primeiro é que você mostra que o sindicato é um sindicato atuante que não tem medo de enfrentamento. Segundo, e o principal dele, você vai atender aquele advogado necessitado. E o segundo é que você ainda tem uma perspectiva da sucumbência ainda vir para o sindicato. E segundo, a gente denunciar isso na rede social e na imprensa. Entendeu? Do que a gente está fazendo, o que a gente fez e o que a gente ganhou. Né? Para quê? Para que aqueles que tenham esse tipo de conduta ficarem intimidados e não fazê-lo. Excelente, Cláudio. Obrigado. Doutora Silvia, por favor. Presidente, esse ano de pandemia, o sindicato, como sempre, solidário, participativo, ele praticou ações notórias de distribuição de cestas básicas, não cobrança da anuidade. E eu quero saber, essas medidas, reconhecendo a crise do nosso Estado, a crise da nossa classe, elas estão na sua pauta da sua gestão? Vão continuar em pauta? Doutora Silvia, obrigado pela pergunta. Eu tive duas felicidades quando eu fiz a proposta para o meu presidente. Né? A primeira é quando ele perguntou o que você vai fazer em relação à primeira finança do sindicato e a segunda em relação à eleição. E eu falei para ele, a primeira que eu vou fazer eu não vou cobrar a anuidade de 2020. Né? Nós tivemos, obviamente, eu tinha que fazer a preparação ao projeto anterior, eu tenho que discutir com o banco, né? Eu tenho que fazer o planejamento de como vai ser emitido o boleto, tenho que assinar um contrato, quanto que eu vou pagar ao banco por boleto feito. Enfim, no início, quando nós mandamos isso, que foi em fevereiro, né, o banco já tinha preparado todos os boletos, né, e, obviamente, porque aquilo, quando é acreditado, é cobrado, o banco tira um percentual para ele. E, quando entrou a pandemia, a primeira coisa que eu fiz um ofício para o banco, mandando ele cancelar toda e qualquer boleto. Né? Essa foi a primeira atitude. E eu falei, vou pensar futuramente o que eu vou fazer. A pandemia se estendeu, nós tínhamos uma eleição no mês de junho, e eu falei para o meu presidente, meu líder, nós não podemos fazer a eleição, né, nessas condições. Primeiro, que os advogados já vinham sofrendo, né, diante da crise que o Estado fica vivendo. Sabíamos que a inadimplência da ordem estava na ordem de 66%. Como é que eu vou cobrar numa anuidade de um advogado mais de R$210? E ele perguntou para mim, o que você vai fazer sem anuidade? Eu falei, já fiz toda a projeção
que até novembro eu seguro o sindicato. Então, nós vamos fazer o adiamento da eleição para novembro e dali para frente a gente que vai fazer. E por minha felicidade, né, eu gerei, né, uma economia mais do que eu já tinha feito. Nós éramos 8 funcionários no sindicato, nós hoje somos 2, e eu entrego a pasta da tesouraria para o meu tesoureiro com saldo em caixa positivo, né? E já assinei um convênio, né, e que se isso realmente se materializar, eu não vou cobrar, vou pedir à minha diretoria que acate a minha decisão de não cobrar anuidade dos advogados no ano de 2020. Então, nós não estamos em condição de pedir mais esse sacrifício aos advogados. Eu sei que, às vezes, R$200 no bolso de um advogado, como eu disse anteriormente, um advogado que faz uma audiência por R$10, não tem como, né, na realidade, a gente cobrar uma anuidade dele, entendeu? Se eu tenho um convênio e consigo fazer um planejamento, uma dotação orçamentária para o ano de 2020, sem que eu possa pedir mais esse acréscimo para os advogados. Não está na minha pauta, vou discutir com a minha diretoria. Eu já disse, eu não sou presidente, eu sou, na realidade, ministro, né? E vou ver qual é a decisão que a minha diretoria, principalmente ouvir o tesoureiro, que a gente ainda vai sentar e ver o planejamento, qual é a posição dele primeiro, em relação ao que eu vou passar para ele, levarmos para a diretoria executiva e depois passar para a diretoria plenária e ver qual é a decisão que será tomada. A minha decisão é não cobrar, né, anuidade. Que bacana, Cláudio. Legal, muito bacana. Obrigado pela pergunta. Doutor Leonardo de Cairo Melo. Antes de lhe fazer a pergunta, eu queria direcionar essa constatação ao presidente Thiago, que a instituição IBPEA é tão vanguardista que, organicamente, hoje a gente obedeceu à paridade de gênero, né? Os entrevistadores somos 4 homens e mulheres, então isso para mim, é uma constatação que me traz muito orgulho. Na verdade, não há combinação, não há nada, e isso só traz o movimento orgânico e vanguardista e real da nossa instituição. Então, eu queria fazer essa constatação antes da pergunta e direcionar ao Dr. Cláudio uma pergunta que a gente, diante de tanta diversidade, de tantos problemas, qual é a mensagem de otimismo e de garantia ao advogado, numa perspectiva de um 2021 melhor, que você pode trazer para a gente, Cláudio, dentro da sua experiência, dentro da sua capacidade, dentro da sua visão, o que você pode trazer para o advogado de contemplador nesse momento de tanta diversidade? Léo, primeiro passar para ele o seguinte, fé, né? Que a gente possa, o dono do universo nos dar bastante saúde para que a gente possa enfrentar esse momento. O que eu posso transmitir para ele é o seguinte: o sindicato, independente de qualquer situação que a gente ainda haverá de enfrentar, porque os desafios são grandes, eles podem ter certeza que o sindicato estará ao lado deles. Seja em que momento for, o sindicato vai estar presente, seja ele online ou presencialmente, né, junto deles, apoiando, né, e realmente participando a ele, como eu falei, dos projetos que nós haveremos de implantar, e dizer para eles o seguinte: a presença deles no sindicato é a garantia de sucesso na administração dele, porque eles vão ter uma entidade passo a passo com eles, amparando eles e sendo parceira deles para todo momento que ele necessitar do apoio ou do gerenciamento do sindicato. Excelente, excelente pergunta. Presidente, muito obrigado. Agora, quero fazer a palavra para o nosso querido doutor André Paiva Vaz. Boa noite. Mais uma vez, uma pergunta para o nosso eterno ministro, doutor Cláudio Goulart. Aproveitando também um pouquinho que a doutora Vivian colocou, e o que você disse anteriormente, Cláudio, sobre os advogados cotistas, né? O cotinha, que geralmente se pronuncia. Nós estamos todo final de ano
sempre tem aquele selinho, né, dos 500 mais admirados, né? E você só vê, mais uma vez, as grandes bancas, os grandes advogados sendo admirados. Eu não vejo nenhum outro advogado que trabalha tanto, luta tanto, está ralando tanto, ser tão admirado assim. Então, eu queria saber o seguinte, o sindicato, conforme você colocou, ele é bastante atuante com relação a essa atividade das bancas que ficam usando advogados para as pequenas cotas. E aqueles escritórios que atuam corretamente, o sindicato vai colocar um selinho lá de apto, aprovado, alguma coisa assim, dando valor àquele escritório que atua de forma bem correta, porque não adianta a gente também só atirar pedra, mas deixar de admirar realmente os escritórios que atuam de forma correta, né? Essa é a minha pergunta, como que o sindicato pode fazer, já dando aquela esticada no que foi dito pela doutora Vivian. Perfeito, André. Primeiro, qual é a nossa principal meta no ano que vem? Qual é a principal meta nossa no ano que vem? É inserir na convenção coletiva nossa, junto com o Cinza, que é o sindicato dos grandes escritórios, enfim, dos advogados, dos grandes escritórios, é inserir em cláusulas convencional, né, tipo de participação, né, que a gente já veremos ter. Isso é uma discussão realmente que a gente vem por dentro da convenção. Obviamente que a gente sempre tentou inserir, sempre em cláusulas, esse tipo de comportamento, quer dizer, sair do advogado cotista, ter a participação em lucro. Isso tudo é uma discussão que nós temos por via de convenção coletiva, né? O que você, na realidade, pergunta, aqueles que realmente cumprem com todas as cláusulas convencionadas, e aí a gente tem o amparo da convenção coletiva, e aqueles que realmente não infringem nenhuma cláusula daquela, poderá ter o rótulo azul, né? Agora, aqueles que não cumprem, que nós temos que demandar contra ele, entra na lista negra com vermelho. Então, isso é fundamental que nós possamos ter, dentro das cláusulas convencionais, cláusulas mais específicas disso aqui. Não é fácil, não, porque antigamente nós tínhamos um representante dele no Rio. Saiu daqui do Rio e foi direto para São Paulo. E São Paulo é uma realidade completamente diferente da nossa, né? As negociações de São Paulo, elas são totalmente diferentes daqui, né? Até porque tem muita participação lá de menores bancas, né, de escritório, né? E aqui a gente é mais ligado, quer dizer, o sindicato patronal, que na realidade é o Cinza, ele está muito ligado às grandes bancas, né? Mas isso vai ser outro desafio que nós haveremos de ter por via de convenção coletiva, que aí a gente tem o não cumprimento de cláusulas convencionais, as nossas ilustres procuradoras entrar com uma ação de cumprimento, né? E aqueles escritórios que, na realidade, obtenham e cumprem exatamente com o que você fundamentou na sua pergunta, obviamente que esse terá o nosso rótulo azul e até, como exemplo, colocar mesmo no nosso site, as bancas que cumprem rigorosamente com as convenções, até para intimidar as outras, né, a não fazerem esse tipo de prática, né, que não é burlar a convenção coletiva. Pessoal, infelizmente, a gente chegou ao fim, porque as coisas que são boas parece que tem um tempo de duração, como dizia Vinícius. Meu presidente, obrigado a todos que participaram aqui também, foi incrível estar com vocês na pandemia. Infelizmente, tem sido à distância, e eu queria deixar um beijo para todo mundo. Queria deixar a palavra com o Cláudio. Primeiro, agradecê-lo ao carinho que tem dispensado ao IBPEA, a todos os aprendizados que tem dispensado também para todos nós da Escola de Gestão, né? Temos vários professores aqui. Obrigado, Cláudio, por tudo. Obrigado por aceitar o convite de ser o entrevistado do mês da 7ª edição da revista do IBPEA. Cláudio, a palavra é com você, para você saudar, fazer a nossa saudação final. É a revista que encerra o ano de 2020, que não foi um ano típico, né, Cláudio? Foi um ano realmente totalmente diferente, que ninguém esperava que aconteceria. Cláudio, um beijo grande, muito obrigado por tudo, por toda essa luta, da gente estar do mesmo lado desse front, essa batalha que não está sendo fácil para a sociedade, para a advocacia, mas vamos juntos fazer um 2021 diferente. E um beijo a todos os participantes. Eu gosto de vocês muito. Bom,
eu finalmente aqui eu me sinto extremamente orgulhoso, né, envaidecido, né, extremamente emocionado, né, por participar de um debate desse entrevistado com uma banca dessa qualidade, né, mais feliz ainda porque eu consigo uma paridade dentro dela, com essas mulheres lindas e maravilhosas e competentes, né, que são desses ilustres professores, que aqui estão, meu amigo Léo, o André Paiva, né, o Ítalo, né, você, Thiago, né, agradecer a doutora Viva, lá de Portugal, já quase meia-noite lá, né, a minha amiga, minha querida amiga, né, essas duas musas minhas, a doutora Érica, a doutora Silvia Correia, a Gláucia, a Gabi, minha querida, que participou com a gente lá da eleição do sindicato. A minha palavra final para você é o seguinte: obrigado por vocês me fazer essa pergunta, para que eu tivesse essa oportunidade, né, de demonstrar qual é o projeto, não é meu, qual é o projeto da nossa entidade, né, o que nós haveremos juntos de enfrentar. Ninguém faz nada sozinho, né? Eu sozinho não consigo nada. Então, essa equipe maravilhosa que chegou ao sindicato, eu tenho certeza a todos vocês que nós haveremos de dar um apoio muito grande para todos os advogados e advogadas, né? Dizer a vocês o seguinte: eu espero que ano que vem Deus possa dar bastante saúde para a gente, né? Eu estou assim ansioso de fazer esses embates, né? Participar disso presencialmente, né? Mas se não for possível, nós haveremos de fazer online, né? E dizer a vocês o seguinte: que Deus possa dar bastante saúde a gente, que vocês tenham um Natal repleto de paz e felicidade, e que 2020, né, esse vírus que está aí, possa vir uma vacina para que a gente possa ter tranquilidade de andar. E eu senti o calor dessa amizade, desses ilustres professores que eu aprendo cada dia mais, né, junto com as minhas musas do meu lado, né, porque o meu ex-presidente é ciumento, eu faço questão de abraçá-lo a todo, mandar foto para ele, e ele fica lá irado, né, de lá de fora. Enfim, desculpe, que a minha voz já está, minha garganta já está indo embora. Mas dizer a você o seguinte: muito obrigado a cada um de vocês, né, pelo carinho que tiveram, pela consideração. O IBPEA é meu parceiro, né, o Tiago é o presidente do IBPEA, presidente da minha comissão, que muito me orgulha tê-lo como presidente. Aos professores, o Léo, o André Paiva, a doutora Vivian, lá, a doutora Silvia Correia, é um aprendizado para mim. Eu tenho certeza que eu cresci muito dentro da advocacia, né, trocando essa experiência com todos vocês. E isso vai me dar um respaldo muito grande para dentro da minha administração, né? Que eu digo o seguinte: a cada dia que eu aprendo, que eu estudo, mais eu tenho certeza que eu não sei nada. Então, essa troca que a gente tem, né, de cada um de vocês, escutar de cada um de vocês, né, o que vocês sabem, transmitindo para a gente, né, debatendo, isso realmente é um conhecimento que traz para mim, realmente, pessoalmente, um motivo de muito orgulho. E ter um instituto como o IBPEA ao meu lado, uma comissão de estudo de gestão de pequenos e médios escritórios, com esse corpo jurídico que tem lá, e levando esse conhecimento, que nós fomos, se eu não me engano, a 19 sucessão, passando esse conhecimento para todos eles, para mim, me dá uma satisfação muito grande, né, da gente poder ter Léo, André Paiva, o Thiago, a Silvia. Vocês não sabem como os presidentes de sucessão me agradecem o que nós fizemos ao longo desse ano, né? O Thiago já me passou que já tem subseção já pedindo para que nós possamos estar presencialmente, né? A minha tela aqui acho que acabou, né? Mas eu acho que o meu áudio está funcionando. Voltou. E dizer para você o seguinte: muito obrigado, né? Podem ter certeza que eu haverei sempre de considerar você e ter vocês ao meu lado, né? E espero, como eu falei, que Deus possa me dar muitos anos de vida para que eu possa ver essa garotada, né, implementando o IBPEA, implementando o sindicato, implementando a OAB, porque o meu tempo está chegando ao fim, né? E eu quero sair disso, né, realmente olhando para vocês e dizer o seguinte: valeu a pena, né, o que nós fizemos. Siga o caminho de vocês, né, dentro de uma prosperidade, com muita felicidade e com muito amor, o que nós sempre fizemos. Muito obrigado a todos.
Incrível, Cláudio. Muita advocacia, muito tempo junto aí pela frente. Vamos juntos. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado aí pela entrevista. Um beijo grande. Beijo grande. Um abração Beijo. a todo mundo. Até logo, gente.